Olá a todos, bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da aula. Aula 38, objeto de conhecimento, combinações. Detalhamento, questões aplicadas envolvendo combinação simples. Vamos à nossa aula. A gente vai começar vendo o que são as combinações. As combinações é uma fórmula que a gente usa para combinar elementos que a gente vai tirar do conjunto onde a ordem não importa. Vejam aqui comigo. Temos aqui no nosso exemplo, temos 7 cadeiras numeradas de 1 a 7 e desejamos escolher 4 lugares entre os existentes. De quantas formas isso pode ser feito? Então, vejam só. Aqui, a gente tem 7 cadeiras e vai escolher 4 delas. Não vai importar a ordem que a gente vai escolher, porque dentre as 7 cadeiras, se a gente escolher as 4 primeiras, por exemplo, não interessa para a gente se a gente vai escolher a primeira, depois a segunda, depois a terceira e depois a quarta. Não, a gente vai escolher as 4 do mesmo jeito. Mesmo que a gente escolhesse primeiro a quarta, depois a segunda, depois a primeira e depois a terceira, a gente ia pegar as mesmas 4 cadeiras. Então, nesse caso, a gente consegue analisar que a gente vai usar a fórmula da combinação simples. Vamos ver aqui como é que a gente pode representar a combinação. A gente pode representar dessa forma aqui, combinação de 7 elementos tomados 4 a 4. A gente pode representar dessa forma aqui, mas a gente já vai representar direto daqui para cá, onde a gente vai ter 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Vou fazer aqui ao lado para vocês verem melhor como que a gente vai fazer essa distribuição da combinação. Vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 7 menos 4 fatorial. E que vai ficar 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. E agora, fazendo o desenvolvimento, a gente vai ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, não vamos mexer nele, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o valor de 3 fatorial. E o que a gente vai fazer? Cancelar aqui 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 é 6. Então, a gente cancela aqui com o 6 do numerador. E o que vai sobrar para a gente? 7 vezes 5 dividido por 1, que é 7 vezes 5, que é exatamente igual a 35. Então, vejam que de forma simples a gente consegue calcular aqui essa combinação, ou seja, nós teremos 35 maneiras de escolher aquelas 4 cadeiras ali entre as 7 que a gente tem. Então, vamos ver aqui novamente o que é a combinação. Na combinação, a ordem dos elementos do conjunto não é importante, pois os agrupamentos não levam em consideração essa ordem, da mesma forma que a gente viu no nosso exemplo ainda há pouco. A gente vai escolher as 4 cadeiras, independente da ordem que a gente vai pegar elas. A gente vai pegar as mesmas 4 cadeiras, então a gente utiliza a combinação para resolver esse problema. Vamos ver agora uma aplicação de combinação de um jeito diferente. Nós temos aqui uma questão do Azam 2013, que diz o seguinte: se a combinação de n elementos tomados 2 a 2 é igual a 28, determine n. Ou seja, a gente precisa calcular aqui o valor de n. Como é que a gente faz isso? Nesse caso, a gente não precisa resolver a combinação aplicando a fórmula. A gente vai usar a fórmula sim, mas para calcular o valor de n. Quem é o n? É o conjunto total ali de onde a gente vai tirar 2 elementos e o que o resultado vai dar 28. Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar aqui como que a gente calcula a combinação. A combinação de n elementos tomados k a k, a gente faz
n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial, correto? Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem a combinação de n elementos tomados 2 a 2. Então, onde é k, a gente vai substituir por 2. Então, vai ser c de n, 2. O n fatorial não vai mudar, a gente ainda não sabe o valor de n. O 2 vai ficar no lugar do k. Então, vai ser 2 fatorial vezes n menos o k. Novamente, a gente vai substituir aqui o k por 2. Então, nós vamos ter, na verdade, c de n tomados 2 a 2 igual a n fatorial sobre 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial. Ok? Então, já temos aqui organizado o que a gente acabou de fazer. Pegamos a fórmula da combinação e aplicamos, onde colocamos o n fatorial, o 2 fatorial e o n menos 2 fatorial. E agora, a gente vai desenvolver. Como que a gente vai desenvolver? O n fatorial, ele não é o valor de n multiplicado pelo seu antecessor até chegar no 1? Então, vai ser n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim por diante. Mas da mesma forma que a gente simplificou ali o 7 fatorial como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, a gente pode fazer o mesmo aqui com o n fatorial. Então, a gente vai ter o quê? N fatorial vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Por que a gente vai vir só até aqui? Porque quando a gente substituir esse valor aqui no lugar de n fatorial, a gente vai conseguir cancelar o n menos 2 com o n menos 2. E aí a gente vai resolver o nosso problema. Olha só. Só que a questão diz o quê? A questão diz que a combinação de n elementos tomados 2 a 2 é igual a 28. Então, a gente tem essa informação aqui. Só que a combinação de n elementos é quem? Essa parte aqui que a gente desenvolveu. Então, tudo isso é igual a 28. E agora sim a gente desenvolve o n fatorial, que vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Aqui no denominador a gente não muda, permaneceu o mesmo. Agora a gente vai conseguir eliminar aqui o n menos 2 fatorial com o n menos 2 fatorial e vai sobrar para a gente n vezes n menos 1, aqui foi cancelado, sobre 2, né? O 2 fatorial é 2 vezes 1, dá 2. Tudo isso é igual a 128. E o que a gente vai fazer agora? Perdão, tudo isso é igual a 28. Agora a gente passa o 2 multiplicando o 28. Nós vamos ter, vamos já desenvolver direto aqui também, n vezes n, que dá n ao quadrado, menos n vezes 1, que dá n. Então, a gente já tem direto n ao quadrado menos n igual a 28 vezes 2. 28 vezes 2 é 56. Aí, a gente passa ele aqui para o primeiro membro, ele vem negativo, e a gente iguala a 0. E observem o que a gente tem aqui. Temos uma equação do segundo grau, que a gente sabe resolver. Calculando delta, delta vai ser menos b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 da fórmula do delta, vezes o a, que é o coeficiente do n ao quadrado, que é 1, vezes o c, que é menos 56. Então, resolvendo, a gente vai ter que delta é igual a menos 1 ao quadrado é 1. Aqui vamos ter o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 56, 224. E agora, 1 mais 24 é 225. Então, o valor de delta é 225. E agora, a gente vai calcular o valor de n. N vai ser menos b, menos menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 225, sobre 2a, que é 2 vezes 1.
Resolvendo, nós vamos ter menos com menos vai dar mais, não precisa a gente colocar esse sinal positivo aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 225, que é 15, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente vai ter dois valores possíveis para o n. O primeiro vai ser 1 mais 15 sobre 2, que é 16 sobre 2, que é 8. O outro valor é 1 menos 15 sobre 2. 1 menos 15 é 14, sobre 2 é menos 7. Agora, vamos lembrar quem é esse n que a gente estava buscando. Era uma combinação de n elementos tomados 2 a 2, igual a 28. Então, esse n aqui representa uma quantidade de onde a gente vai tirar dois elementos. Quais foram as soluções que a gente encontrou? N igual a 8 e n igual a menos 7. Podemos ter o 8 aqui no lugar do n? Podemos. Vai ser a combinação de 8 elementos tomados 2 a 2 igual a 28. Essa combinação é completamente possível. Se a gente for verificar, a gente vai chegar nesse resultado. Agora, vejam que a gente não vai conseguir ter uma combinação de menos 7 elementos tomados 2 a 2. Isso aqui a gente não vai conseguir fazer, porque o n ele precisa ser um número positivo. Então, essa solução aqui não serve. A única solução para a gente é que o n é igual a 8. Então, quando a gente resolver esse tipo de questão, a gente tem que também fazer esse tipo de análise na hora de chegar na nossa solução. Agora, vamos ver aqui um exemplo que diz o seguinte. Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Então, se a gente for analisar aqui, o aluno tem 15 questões no total, de onde ele vai escolher 10. Vai importar a ordem que ele vai escolher essas 10 questões? Vai fazer diferença? Não vai, né? Quaisquer 10 questões que ele for escolher vão ser as mesmas 10 questões, independente da ordem que ele vai escolher, independente da ordem que ele vai resolver. Então, a gente tem aí também um caso de combinação simples, onde a gente vai fazer a combinação de 15 elementos, que são as 15 questões, tomados 10 a 10, de onde a gente vai tirar 10 questões. Então, vamos ver quanto que vai dar esse cálculo? Então, temos aí a nossa combinação de 15 elementos tomados 10 a 10, 15 fatorial, sobre 10 fatorial, vezes 10, vezes 15 menos 10, que é 5 fatorial. Aí a gente desenvolve o 15 fatorial até o 10 fatorial. O 10 fatorial, aqui do denominador, a gente não vai mexer nele. Por quê? Porque a gente vai cancelar com o 10 fatorial aqui de cima para facilitar o nosso cálculo. E o que a gente vai desenvolver agora? A gente vai desenvolver o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai sobrar isso aqui para a gente. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. No numerador, a gente cancelou aqui o 10 fatorial com 10 fatorial e ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que a gente vai fazer agora? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode simplificar essa divisão. A gente consegue eliminar o 4 e o 3. 4 vezes 3 é 12. Então, a gente elimina aqui, ó, o 12 do numerador e o 4 vezes 3 do denominador. Aí sobra para a gente 15 vezes 14 vezes 13 vezes 11 sobre 5 vezes 2 vezes 1. E agora o que a gente pode fazer também? A gente pode dividir aqui o 15 por 5, que vai dar 3. E também podemos dividir o 14 por 2, que vai dar 7. Então, a gente vai ficar com 3 vezes 7 vezes 13 vezes 11 dividido por 1. Então, vejam que o nosso cálculo reduziu bastante com a simplificação que a gente fez. E a gente chegou à multiplicação de 3 vezes 7, que é 21, vezes 13 vezes 11. Tudo dividido aqui por 1, vai dar o próprio valor, então o 1 some daí do denominador. E aí, só resolvendo essa multiplicação, 21 vezes 13 vezes 11 é igual a 3.003. Então, há 3.003 maneiras
de escolher 10 questões entre as 15 que tem disponíveis. Vamos ver agora mais uma questão. Temos aí, em uma urna existem 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 brancas. De quantos modos podemos tirar 6 bolas da urna, das quais 2 são brancas? Então, nós temos aí duas situações. Nós temos 12 bolas no total, temos 7 bolas pretas e temos 5 bolas brancas. E a gente precisa retirar quantas? A gente precisa retirar 6, sendo que 2 são brancas. Bom, se a gente, vou colocar só o 2 aqui, se a gente precisa retirar 2 brancas, mas no total a gente precisa retirar 6, quantas pretas a gente precisa? Precisamos de 4, não é? Se nós vamos retirar 6, ó, e 2 são brancas, significa que 4 são pretas. Então, só que a gente tem um total aqui, um total de bolas pretas, a gente precisa tirar 4. Então, a gente precisa fazer uma combinação de 7 elementos tomados 4 a 4 para saber as possibilidades de tirar as bolas pretas. E precisamos de uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2 para tirar as bolas brancas, já que nós temos 5 brancas no total e precisamos retirar 2. Então, está aqui as duas combinações que a gente precisa fazer. 7 tomados 4 a 4 e 5 tomados 2 a 2. Esse I aqui significa uma multiplicação. Então, a gente vai multiplicar as duas combinações. A primeira combinação vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. E a segunda combinação, 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. E aí, a gente vai desenvolver essa combinação. Cancelamos aqui o 4 fatorial com o 4 fatorial. Também cancelamos 3 vezes 2 com 6. Aí vai sobrar para a gente só 7 vezes 5 desse lado da combinação. E aqui a gente consegue desenvolver o 5 até o 3 fatorial para cancelar ele aqui. Conseguimos dividir 4 por 2, que dá 2, e multiplicamos por 5. E daí que vai sobrar para a gente isso aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5, como eu falei aqui, a gente pode cancelar o 3 vezes 2 com 6. E aqui também podemos dividir o 4 por 2, que dá 2. E aí a gente vai ter 7 vezes 5 vezes 5 vezes 2. Isso aqui vai dar 35 vezes 10. 35 vezes 10 é igual a 350. Então, a gente tem 350 maneiras de retirar lá as 4 bolas pretas e as 2 bolas brancas. Vejam aqui um outro exemplo que a gente tem. Temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada uma deve haver 3 homens e 2 mulheres? Bom, a gente sempre tem que fixar o total que a gente tem. Temos um total de 10 homens, um total de 10 mulheres. E a gente precisa de uma comissão de 5 pessoas, onde devemos ter 3 homens e 2 mulheres. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer a combinação para poder escolher 3 homens entre os 10, que é uma combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. E aí nós vamos ter 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Desenvolvemos o 10 fatorial até o 7 fatorial, onde a gente vai poder cancelar um com o outro. E sobra para a gente 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2. 9 dividido por 3 é 3. E 8 dividido por 2 é 4. Então, vejam que o nosso cálculo facilitou ali quando a gente fez a simplificação. Ficamos com 10 vezes 3 vezes 4, que é igual a 120. 10 vezes 3 é 30. 30 vezes 4, 120. Então, tem 120 formas de escolher 3 homens entre os 10 do total. Agora, a gente vai fazer a escolha das 2 mulheres entre as 10. Vamos proceder da mesma maneira.
Só que agora vai ser uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2, onde a gente vai ter 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial. Desenvolvemos o 10 até 8 fatorial, que a gente vai poder cancelar um com o outro, e vamos ficar com 10 vezes 9 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 9 é 45. Então, nós temos 45 formas de formar uma comissão com 2 mulheres das 10 que a gente tem. Acabou aqui a nossa questão? Ainda não. A gente só determinou a combinação da quantidade de homens que a gente pode ter e da quantidade de mulheres também, mas a gente quer a comissão de 5 pessoas. Então, a gente precisa pegar esses 2 resultados e multiplicar. Por que a gente tem que multiplicar? Porque a gente precisa de 3 homens e 2 mulheres. Então, aí a gente vai ter mais combinações possíveis. E pelo princípio fundamental da contagem, a gente sabe que a gente usa da multiplicação para poder calcular essas possibilidades. Então, vamos fazer a multiplicação. Então, teremos aqui a combinação, as 2 combinações, 10 elementos tomados 3 a 3, que dá 120, e de 10 tomados 2 a 2, que dá 45. Vamos multiplicar. 120 por 45, que é igual a 5.400 comissões. Então, olhem só, de um total de 20 pessoas, sendo 10 homens e 10 mulheres, olha só quantas comissões diferentes a gente vai poder formar de 3 homens e 2 mulheres. É bastante comissão, né? É bastante opção. Então, vejam aí que a combinação, novamente, ela vem facilitar aqui nossos cálculos e verificar as possibilidades que a gente tem. Vamos continuar com os nossos exemplos. Temos um exemplo parecido aqui. Temos 5 homens e 6 mulheres. De quantas formas podemos formar uma comissão de 3 pessoas? Então, olha só. Aqui não está especificando a quantidade de homens e de mulheres. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a combinação de acordo com o total. 5 homens mais 6 mulheres dá 11 pessoas. Então, vai ser uma combinação de 11 elementos tomados 3 a 3. 11 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 11 menos 3, que é 8 fatorial. Desenvolvemos o 11 fatorial até o 8 fatorial, para a gente poder cancelar aqui, 8 com 8 fatorial, e sobra para a gente 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que o 1 a gente já pode eliminar. O que a gente fez aqui? Dividimos o 10 por 2, que deu 5, e dividimos o 9 por 3, que deu 3. Aí ficou 11 vezes 5 vezes 3, que dá 165. Então, podemos formar 165 comissões de 3 pessoas lá, entre as 11 pessoas do total. Agora, temos no item B. De quantas formas podemos formar uma comissão de 3 pessoas de modo que haja 2 homens e 1 mulher? Agora sim, vamos ter que fazer 2 combinações. Uma de 5 homens tomados 2 a 2 e uma de 6 mulheres tomada 1 a 1. Então, vai ser essas 2 combinações aqui que a gente já sabe resolver. Olha só, combinação de 5 elementos tomados 2 a 2 vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial sobre 1 fatorial vezes 5 fatorial. E aí a gente vai desenvolver para poder fazer a simplificação. Desenvolvemos o 5 fatorial até o 3 fatorial, onde a gente vai poder cancelar aqui 3 fatorial com 3 fatorial. E desenvolvemos o 6 fatorial até o 5 fatorial, onde a gente vai poder cancelar aqui o 5 com 5. Vejam que, quando a gente tem a combinação de 6 elementos tomados 1 a 1, a gente só vai pegar um dos 6, ou seja, a gente só vai ter 6 possibilidades. Eu coloquei aqui a fórmula só para a gente demonstrar que realmente vai funcionar. Mas aqui, quando chegar no resultado, ó, a gente vai ver que simplesmente é só pegar essa combinação e multiplicar por 6. Já que a gente só vai precisar de uma mulher na comissão e a gente tem 6
mulheres disponíveis, então a gente vai multiplicar a combinação da quantidade de homens por 6, independentemente. E aqui, nessa combinação, vai ficar 5 vezes 4 sobre 2. Podemos simplificar aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2, e aí a gente vai ter 5 vezes 2 vezes 6, olha o 6 aqui aparecendo, que é a quantidade de mulheres. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 6, 60. Então, temos 60 possibilidades de combinar 2 homens entre os 5 e uma mulher entre as 6. E agora, para finalizar, vamos ver um exemplo bem simples. Obtenha todas as combinações dos elementos de M. Temos aqui o conjunto M, que tem os elementos 7, 8, 9 e 0, tomados 2 a 2. Então, temos 4 elementos tomados 2 a 2. O que a gente faz para a combinação entre eles? 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Aí a gente desenvolve o 4 fatorial até o 2 fatorial, e aí a gente cancela 2 fatorial aqui vai dar 2, né? Com o 2 fatorial, e vai sobrar para a gente 4 vezes 3 sobre 2. E aí nós teremos 4 vezes 3, que dá 12, sobre 2, que dá 6. Ou poderíamos dividir aqui o 4 por 2 e multiplicar por 3, que vai dar 6. Então, vejam só. Voltando aqui na questão, olha os elementos que a gente tem. A gente tem os elementos 7, 8, 9 e 0. Então, quais são as combinações possíveis? Vamos listar aqui essas combinações. Já que foram poucas, a gente consegue listar elas e verificar que realmente, de fato, serão 6 combinações possíveis. A gente pode combinar quem? O 7 com o 8. Podemos combinar o 7 com o 9. Podemos combinar o 7 com o 0. Podemos combinar também o 8 com o 7. Mas será que essa combinação aqui vai contar? Ó, essa combinação já consta aqui. Já temos o 7 com o 8, 8 com o 7. Na combinação não importa a ordem dos números, então a gente não vai precisar contar essa combinação aqui. A combinação 8, 7 é a mesma aqui, 7, 8. Qual a outra combinação que a gente vai ter? Vamos ter a combinação 8 com o 9, que ainda não está aqui. E vamos ter a combinação 8 com 0. Aí agora a gente tem alguma para começar com 9? Temos. Vai ser 9 com 7? Não, né? Ela já está aqui, ó. Vai ser 9 com 8? Também não, porque ela já tem aqui. A que falta é a 9 com o 0. Aí já temos 6 combinações. E o 0, ele já está combinado aqui com todas, ó. Já está combinado com 7, já está combinado com 8 e já está combinado com 9. Então, de fato, realmente, quando a gente faz a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, ou seja, a gente vai combinar 2 elementos de um conjunto de 4, a gente pode obter 6 combinações diferentes, como vocês acabaram de ver aqui. E essa foi a nossa aula sobre combinação.